Então, vamos começar conversando um pouco de aborto, né? Na verdade, sobre hemorragias da primeira metade da gestação, que tem o aborto incluído, né? A gente também tem a doença trofoblástica gestacional e a gravidez ectópica. O abortamento e a gravidez ectópica já caiu no Revalida. O aborto caiu em 2015, que é o nosso tema de hoje, e a gestação ectópica, se eu não me engano, caiu em 2012 com o preenchimento do atestado de óbito, né? Enfim, mas o foco aqui hoje é o aborto e seus diagnósticos diferenciais, né? Como já caiu no Revalida e faz tempo, pode vir a cair de novo, então bora estudar esse tema, né? Ver como realizar o diagnóstico diferencial entre os vários tipos de aborto, porque a gente tem o aborto incompleto, o aborto completo, o infectado, o inevitável, o aborto retido, né? Então, a gente tem que saber fazer a diferenciação entre eles, porque em um a gente pode ter uma conduta mais conservadora, falar para o paciente ir em casa, ficar em repouso. No outro, a gente tem que internar ela, né? Às vezes até a paciente pode estar instável, então a gente tem que ver tudo isso. Vou dar ou não vou dar antibiótico? Então, tudo isso faz parte do que a gente tem que saber para a gente conseguir conduzir adequadamente um caso de aborto. Então, dentre os sinais e sintomas que a gente tem que saber de cada um, estão a presença ou não de sangramento, a presença ou não de restos ovulares, tem cólica ou não, o colo está aberto ou está fechado, a idade gestacional está compatível com o útero da paciente ou não, né? Então, tudo isso a gente deve saber sobre cada um para conseguir fazer o diagnóstico diferencial. Vamos começar aqui, então, conversando sobre cada um deles, né? Um apanhado geral, assim, depois a gente vai para um checklist e termina aqui, né, com o checklist. Então, vamos começar primeiro com a ameaça de aborto. Na ameaça de aborto, o colo vai estar fechado e vai ter batimentos cardiofetais presentes. A paciente vai ter lá uma cólica, um sangramento discreto, né, um sangramento leve. E quando a gente for auscultar lá, né, a gente vai ouvir os batimentos cardiofetais do bebê. Ela não vai ter febre e o beta-HCG vai estar positivo. Então, nesses casos, a gente sabe que a paciente está tendo uma ameaça de aborto, né? Tá com o beta-HCG positivo, a gente faz um ultrassom transvaginal, a gente vê o embrião lá. E na anamnese, né, conforme a gente vai conversando com a paciente, ela fala que se ela não sabia que estava gestante, né? Ela fala, faz 8 semanas que eu não menstruo, faz 10 semanas que eu não menstruo, né? Então, a gente tem que coletar isso também no exame físico, na anamnese dela, desculpa. Perguntar qual foi a data da última menstruação, se ela tem se ela tem vida sexual ativa, se ela usa ou não preservativo, se ela usa ou não anticoncepcional. Então, tudo isso faz parte também da nossa anamnese, né? Se ela sabe ou não que ela estava grávida, se ela sabe como é que ela fez para descobrir, foi por teste de farmácia, né, ou foi por exame de sangue. Então, tudo isso a gente pode ir perguntando. Então, a gente vai ver essas características, né, os batimentos cardiofetais presentes, o útero compatível com a idade gestacional, o colo fechado, um sangramento e uma dor discreta. Então, a gente pede um ultrassom transvaginal, um hemograma e uma tipagem sanguínea com fator RH. Tá? A gente tem que pedir isso para ver se ela se ela tem o fator RH negativo, né? Ver a necessidade de examinização que essa paciente pode desenvolver, né? Ver a possibilidade, quer dizer, de examinização que essa paciente pode desenvolver e a necessidade da realização da imunoglobulina nela, certo? Então, sobre a ameaça de aborto seria isso. Então, a gente tem que verbalizar o diagnóstico, né? Dizer que tá tudo bem por enquanto, que o bebê dela tá bem e que pode ter 2 evoluções, como a gente já conversou, né? Pode evoluir para um abortamento, como pode evoluir para uma estabilização e ela poder ter o bebê dela tranquila. Então, as orientações que a gente pode dar é que não precisa de internação nesses casos, ela pode ir para casa dela com retorno em 48 horas ou se tiver algum sinal de alarme, um aumento do sangramento, né? Febre, uma dor muito intensa, então ela tem que voltar antes disso. Mas, caso contrário, ela vai para casa, fica em repouso relativo, né? A gente tem que falar para ela não evitar ter atividade sexual, né, durante esse período e dar um analgésico, um antiespasmódico para ela, né? E mandar ela fazer um acompanhamento de rotina, né? Fazer uma ultrassonografia semanal
e dar as outras orientações pertinentes. Ver se ela já está em uso de ácido fólico, que é importante, né? Se ela não sabia que estava grávida, ela não ia estar em uso. Então, a gente pode indicar isso também, ver a situação vacinal dela em todos, né? A gente pode ver isso. Se ela tenha completas para hepatite B, né? Para influenza, como que tá a DT dela e tudo, e enfim. Agora, em relação ao aborto inevitável, quais são as características que a gente vai encontrar? A gente vai ter um sangramento presente, e às vezes pode ser intenso esse sangramento. A paciente vai ter cólicas, mas não vai ter febre. O único que a gente vai encontrar febre vai ser o infectado, né? Lógico. De resto, a gente não vai ter febre em nenhum deles. O útero vai estar compatível com a idade gestacional, só que o orifício do colo, né, o orifício interno do colo uterino vai estar aberto, por isso ele é inevitável, né? Vai estar com o colo aberto e o beta-HCG positivo, e o mesmo, vai ter uma história lá de um atraso menstrual, né? Uma paciente que não usa preservativo ou que usa irregularmente, que não toma que não faz uso de nenhum método contraceptivo e assim por diante. Na ultrassonografia do abortamento inevitável, a gente vai ter presença ou ausência dos batimentos cardiofetais e descolamento ovular, tá? Em relação ao abortamento completo, né? O bebê já saiu tudo, o feto da paciente, ela pode ter ou não sangramento, porque já foi completo o aborto dela, né? Às vezes ela pode chegar falando que ela teve um episódio de sangramento, mas que agora ela não tá mais sangrando, não tá mais tendo dor, não tá mais tendo nenhum sintoma. Então, com esse antecedente, né, de um atraso menstrual, enfim, isso vai ser para todos. Então, aqui, o paciente não vai estar com dor, não vai estar com febre, pode estar com o colo fechado, na verdade vai estar com o colo fechado, porque o aborto já aconteceu, né? Então, vai ser assim, o beta-HCG pode estar negativo ou decrescente e o útero vazio quando a gente for realizar a ultrassom. Aí a gente fecha o diagnóstico de abortamento completo. Em relação ao abortamento incompleto, a paciente vai estar com um sangramento, né? Pode ser discreto, pode ser moderado, vai estar com dor, vai estar com o colo, pode estar com o orifício do colo aberto, tá? E quando a gente for realizar ultrassom, a gente vai encontrar restos ovulares. Então, uma característica interessante que a gente pode usar para fazer essa diferenciação quando é um abortamento incompleto, para diferenciar dos outros, né, é a presença de restos ovulares na ultrassonografia da paciente, tá? Com o colo aberto, com uma dor, com um sangramento, e o útero vai estar menor que o esperado para a idade gestacional, tá? Em relação ao infectado, vai ser aquela paciente que está com sangramento, né? Às vezes está com odor fétido esse sangramento. Pode estar saindo pus, também pode ser purulento. Vai estar com febre, sim ou sim vai ter a presença de febre. Acho que é a principal característica para a gente dizer que ela está com um abortamento infectado. O útero vai estar amolecido e doloroso a palpação e o orifício interno do colo vai estar aberto, tá? O beta-HCG vai estar negativo e a ultrassonografia a gente pode ter uma apresentação variável, mas a gente vai conseguir fazer mesmo o diagnóstico pela clínica da paciente. Uma paciente com atraso menstrual, com sangramento fétido, pode ser purulento também, com febre, né, com dor. Então, assim a gente já começa a pensar em um abortamento infectado. Em relação ao abortamento retido, o próprio nome já diz, né? O colo uterino vai estar fechado, o orifício do colo vai estar fechado, vai ter os batimentos cardiofetais negativos, não vai ter febre, não vai ter dor, não vai ter sangramento, porque ele ficou retido, né? Houve o abortamento, mas ele não houve a expulsão, né? Então não vai ter dor, não vai ter sangramento, o colo vai estar fechado, não vai ter batimentos cardiofetais e na ultrassonografia a gente vai ver o embrião lá dentro, mas a gente não vai auscultar os batimentos cardiofetais, tá bom? Então, entre eles, as principais diferenças que a gente pode encontrar serão essas, belezinha? Agora, em relação ao checklist, a gente vai utilizar a mesma base para todos.
Mas aí a gente tem que saber as características de cada um para poder ter a conduta adequada, né? Por exemplo, no infectado, a gente vai fazer antibiótico-terapia. No incompleto, por exemplo, a gente vai ter que fazer a internação da paciente, né? A hidratação parenteral, ver se tá com menos de 12 semanas ou mais de 12 semanas. E aí, se tiver com menos de 12 semanas no abortamento incompleto, a gente faz o amil, né? Com ocitocina, 5 unidades em 500 ml de soro glicosado. Se tiver mais de 12 semanas o abortamento incompleto, a gente faz misoprostol via vaginal cada 6 horas até a eliminação do feto. Se com o misoprostol não acontecer a eliminação do feto, a gente faz a curetagem sob infusão de ocitocina, sempre vendo se ela tem fator RH negativo, porque daí tem indicação da imunoglobulina. Se for um abortamento retido, a gente também tem que ver, tem menos de 12 semanas ou tem mais de 12 semanas. Se tiver menos de 12 semanas, como no retido o colo uterino vai estar fechado, a gente tem que fazer o preparo do colo com misoprostol. E aí a gente faz dose única, 200 mg via vaginal, e após 4 horas a gente realiza o amil, tá? Ou a curetagem sob perfusão de ocitocina, 5 unidades em 500 ml de soro glicosado a 5%. Se tiver mais de 12 semanas, a gente faz misoprostol, 200 mg vaginal, cada 6 horas até a eliminação. E se a expulsão não for completa, a gente faz a curetagem sob infusão de ocitocina e também vê o fator RH dela, né? Se a paciente estiver estável, tanto no retido quanto no incompleto, depois de 12 horas aí, né, 6 a 12 horas, 24 horas, se ela estiver estável, a gente pode liberar ela com alta, né, de alta. A gente pode dar alta para ela, quer dizer, com as orientações adequadas, tá? Então, é uma ameaça de aborto? Ela tá bem? Tá tudo bem? Só tá com sangramento discreto? A gente fala para ela repousar em casa, fala os sinais de alarme e fala para retornar em 48 horas. Se não tá tomando ácido fólico, a gente indica. Se tiver RH negativo, a gente dá imunoglobulina, né? A gente dá analgésico, dá antiespasmódico e fala para não ter relação sexual e ficar em repouso. Se for incompleto ou retido, a gente tem que ver. Tem menos de 12 semanas, a gente faz amil. Tem mais de 12 semanas, a gente faz curetagem. Se for o retido, a gente tem que fazer o preparo do colo, né? Porque no retido o colo tá fechado. E aí a gente faz o preparo com misoprostol. Se for um aborto infectado, que é a paciente que tá com febre, aí a gente tem que pedir mais exames laboratoriais, né? Pedir hemocultura, urina, coagulograma, tipagem e o RH, cultura da secreção vaginal, além do ultrassom que a gente pede em todos, né? E a gente tem que internar, sim ou sim, fazer a estabilização da paciente com o Ringer lactato ou o soro fisiológico e dar oxigênio se necessário. Se ela estiver em choque, a gente tem que dar hemoderivados, né? Ver se é um choque grau 3 ou um choque grau 4, ver a necessidade de aplicar ácido tranexâmico na paciente e fazer antibiótico-terapia intravenosa até que ela esteja 48 horas afebril, tá? Então, intravenosa até 48 horas afebril. Se ela tiver a 48 horas afebril, a gente pode fazer via oral, continuar a antibiótico-terapia por via oral. Os antibióticos recomendados seria a metronidazol com gentamicina e cefalotina, tá? Todos via intravenosa. Depois, a gente indica a cirurgia, né? Que seria a curetagem aí para paciente, sob infusão de ocitocina também. Se tiver coleções na ultrassom, a gente indica uma cirurgia, né, por laparotomia. E se tiver comprometimento da vitalidade dos tecidos uterinos, a gente tem que fazer até uma histerectomia. Mas isso acho que já não entra pra gente na nossa prova, né? Acho que se cair um aborto infectado, vai ser até ali a curetagem, né? Até a internação pra gente fazer antibiótico-terapia intravenosa e assim por diante. E depois, quando a gente for dar alta, né, que ela já estiver estável, a gente já vê que dá para trocar os antibióticos pela via oral, da via intravenosa pela via oral, a gente continua por 10 dias, pode ser com cefalexina e metronidazol, tá? Por via oral por 10 dias. Então, um resumão de tudo, né, seria isso. Então, vamos ver aqui como que a gente pode encontrar uma estação de abortamento, né, aqui que pode cair na nossa prova, quer dizer, deixa eu achar aqui que eu nem deixei preparado, esqueci de deixar aberto.
Lembrando que a profilaxia da imunoglobulina anti-D é mandatória para todo mundo que tem RH negativo, tá? E ela não é recomendada só para as pacientes no pós-parto. Ela é recomendada também em caso de aborto, de parto prematuro, de gestação ectópica, de doença trofoblástica. Então, tudo isso a gente tem a recomendação, né? E após o parto também, claro, de preferência até 72 horas. E quando ela tem cômplice indireto negativo, né? A gente tem que fazer. Quando elas não são sensibilizadas. Tá bom? Vamos ver aqui. Achei. Sangramento na gestação, uma estação de abortamento aqui. Essa aqui que eu vou pegar é do CPMed, que a gente vai fazer aqui, tá? E eu achei muito boa ela pra gente realizar. Também tem a do Revalida. Daí a gente vê o checklist também do Revalida, né? Ver quais são os principais tópicos que eles cobraram aqui nesse ano de 2015. E vamos com as informações da paciente do CPMed, porque do Revalida eles não disponibilizavam, né? As informações à atriz e os impressos, né? Só a partir do ano passado que eles começaram a liberar. Então, bora, gente. Resumo do caso. Paciente de 40 anos procura atendimento da emergência com queixa de sangramento vaginal e dor abdominal. Informações coletadas durante a anamnese ou exame físico. Ela estava com um atraso menstrual de 2 meses, mas antes o ciclo era regular e utilizava apenas camisinha. Então, vamos para a anamnese agora da nossa paciente, né? Sempre começando com o acolhimento, né? Bom dia, meu nome é Laís, eu sou doutora aqui para realizar seu atendimento. Por favor, me diz seu nome, idade, profissão e no que eu posso te ajudar, né? Aqui ela vai falar, doutora, eu tô com sangramento vaginal e com uma dor abdominal. Então, a partir daí, a gente tem que fazer a anamnese para a queixa principal da paciente, da dor. A gente pode utilizar o Alícia. Quando iniciou, onde se localiza, ela vai para mais algum lugar, né? A irradiação. Ali o C. Qual o caráter dessa dor? É tipo cólica? É progressiva? Como é que é, né? O outro I. Numa intensidade de 1 a 10, sendo 10 mais forte, qual a nota a senhora daria? E por último, ela melhora com alguma posição? Você tomou algum medicamento que melhorou? E se já teve isso antes ou é a primeira vez, né? Aí a gente conseguiria fazer a anamnese da dor bem certinha. Em relação ao sangramento vaginal. Quando iniciou, foi um sangramento intenso, foi um sangramento moderado ou foi um sangramento leve? Você teve... Qual a cor? É um sangue vivo? Tem coágulos junto? Como é que é esse sangue, né? Ele começou junto com a dor? Ele tá constante ou ele tem episódios de sangramento? Então, tudo isso a gente pode perguntar para fazer a investigação do sangramento. E sintomas acompanhantes. Além dessas queixas, você teve febre? Você teve alguma outra secreção saindo, né? Você tem corrimentos, você teve algum trauma, né? Tudo isso a gente pode perguntar para a paciente para conseguir fazer a investigação, né? Também perguntamos se ela sabe ou não que se ela tá grávida, isso é importante a gente perguntar, né? Porque às vezes ela nem sabe ou às vezes ela sabe. Então a gente tem que fazer, a gente tem que informar ela se ela não souber que ela tá grávida, né? Depois que a gente solicitar um beta-HCG e uma ultrassonografia e souber o diagnóstico dela, e a gente tem que informar ela. Então, a gente perguntou, né, das queixas principais e sintomas acompanhantes. Agora vamos para os antecedentes ginecobstétricos. Aqui a gente tem que perguntar qual a data da última menstruação dela, porque uma mulher idade fértil com dor e sangramento vaginal, a gente tem que saber se isso é um abortamento ou não, né? A gente tem que fazer esse diagnóstico. Então, a gente tem que perguntar qual a data da última menstruação dela, se ela tem vida sexual ativa, quantos parceiros ela tem, se ela tem parceiro fixo, se ela usa preservativo, se ela usa algum outro método contraceptivo, né, hormonal, se ela tem alguma doença sexualmente transmissível ou teve, se ela já tem algum filho, como que foi o parto, se ela tem, foi cesárea ou foi normal, se foi cesárea, por que foi cesárea, se ela já teve algum aborto alguma outra vez, se ela tem antecedente de alguma cirurgia obstétrica, né? Então tudo isso a gente deve perguntar. Aqui ela já está com atraso menstrual de 2 meses. Antes o ciclo era regular, também esqueci de falar isso, perguntar se o ciclo era regular e a intensidade, né, o fluxo, como que era o fluxo. Ia falar que nunca engravidou, não tem filhos, não tem parceiro fixo.
e só usa camisinha, não usa anticoncepcional oral. O sangramento teve início há 2 horas, sendo discreto, escuro e acompanhado de cólica abdominal. Então, essas são as informações que a gente tem. Outra coisa que a gente tem que perguntar também na anamnese é os antecedentes patológicos pessoais e familiares. Se ela tem diabetes, hipertensão ou alguma outra doença, né, que ela queira nos dizer. Se alguém na família dela tem alguma dessas doenças. Se ela tem alergias, se ela toma medicações de uso contínuo, se ela fuma, bebe ou usa drogas ilícitas, né? Perguntar os hábitos da paciente também é importante. Então, terminamos aqui a anamnese, bem completinha. Em seguida, a gente vai para o exame físico, né? Sempre pedindo a permissão da paciente, a gente vai realizar um exame físico ginecológico, a gente tem que pedir sim ou sim a permissão. Então, a gente pede a permissão, ela vai permitir, então a gente fala: eu gostaria que você fosse até o banheiro, tirasse a roupa, colocasse uma bata, gostaria de solicitar a presença de uma outra profissional da saúde do sexo feminino, gostaria que você se deitasse na maca em posição ginecológica, gostaria de lavar minhas mãos, aquecer, colocar luvas, né, colocar óculos, máscara, luvas, gostaria de me posicionar à direita da paciente, pedir ectoscopia geral com pele, mucosas, membros e sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação, pulso, temperatura, né? Ver se a paciente está em choque, ver se a paciente está estável, como que está a pressão, está alta, a frequência cardíaca está alta ou não, e verbalizar o que não está normal e também verbalizar o que está normal, né? E daí a gente continua com o exame físico. No exame físico ginecológico também entra o exame físico abdominal. Então a gente faz a percussão ou a inspeção, a ausculta em segundo lugar, percussão e palpação abdominal. Depois a gente vai para o exame físico ginecológico, né, fazendo a inspeção, a visualização com o espéculo, né, especuloscopia da paciente e o toque bimanual nela. As informações que a gente encontraria era um exame físico, mostra útero aumentado de volume, compatível com a gestação de 8 semanas. O sangramento está discreto e o colo uterino fechado. Então, útero aumentado, compatível com 8 semanas de gestação. Vamos pedir os exames laboratoriais agora, né? A gente tem que pedir um beta-HCG para confirmar que isso daqui é uma gestação, uma ultrassonografia, um hemograma completo, uma tipagem sanguínea. São os exames mínimos que a gente deve pedir. E aqui, uma alteração no hemograma seria a hemoglobina de 11, o resto tudo normal. A tipagem sanguínea ARH negativo e com combis direto negativo. Então, aqui ela tinha indicação de imunoglobulina, né, anti-D. O beta-HCG 8.000 milunidades por ml. Então, ela realmente estava gestante, né. Aqui, então, a gente fez a anamnese, a gente fez o exame físico e a gente pediu os exames laboratoriais. Em seguida, a gente tem que verbalizar o diagnóstico para nossa paciente, né? A gente tem que dizer para ela o que está acontecendo com ela. Aqui, como o colo estava fechado, né? Deixa eu olhar aqui certinho, deixa eu ver. Colo uterino fechado, compatível com gestação de 8 semanas. Aqui não deu os batimentos cardiofetais, mas a gente pode concluir que ela teve uma ameaça de abortamento aqui, certo? Então, a gente verbaliza: olha, a senhora está tendo uma ameaça de abortamento, a sua gestação foi confirmada através do beta-HCG, através da ultrassom, né? A senhora não vai precisar ficar internada aqui, você pode ir para casa, mas você vai ter que ficar em repouso relativo, né? Ou repouso absoluto. Você não pode, é recomendado não ter relações sexuais durante esse período. Eu vou te dar um analgésico, eu vou te dar um antiespasmódico. Você pode voltar aqui em 48 horas, ou se tiver algum sinal de alerta, algum sinal de alarme. Quais seriam eles, né? Uma dor muito intensa, um sangramento muito intenso, né? Ou voltar a sangrar, febre. Então, tudo isso são os sinais de alarme que ela tem que voltar na hora que ela tiver algum desses sintomas. Lembrar daí da imunoglobulina anti-D, né? Para prevenir a doença hemolítica perinatal. E perguntar se ela tem alguma dúvida. Sempre, né, marcar o retorno em 48 horas, marcar ultrassom semanal para ela e assim por diante, tudo aquilo que a gente já falou lá no começo da live. Fechou aqui? Então, seria assim: se ela toma ácido fólico, a gente não precisa recomendar, mas se ela não toma, ela nem sabia que estava grávida aqui, né? Então, a gente tem que recomendar o ácido fólico aqui para ela.
Se fosse um aborto retido, se fosse um aborto incompleto, né, se ela já tivesse tendo um aborto, a gente deveria indicar para ela a realização do AMIL, se ela tivesse menos de 12 semanas, né? Ou a curetagem, se ela tivesse mais de 12 semanas. Então, a gente tem que ir vendo o que ela tem, né? Fazendo esse diferencial entre os abortos para ver a conduta adequada que a gente deve ter. Eu vou ler aqui agora o checklist do Revalida, de 2015, que caiu também ameaça de abortamento, né? Vamos ver aqui como que foi cobrado. Então, número 1, identifica se a paciente pergunta o nome dela. 2, ouve com atenção. 3, demonstra atitude de acolhimento às queixas da paciente através da postura corporal, linguagem não verbal. 4, perguntou sobre o estado civil ou companheiro e antecedentes reprodutivos, se já teve filhos ou aborto. Isso a gente fez, né? Considerar adequado se perguntar as duas informações, estava a observação. 5. Extrapola adequadamente a queixa de dor, adequadamente a queixa de dor abdominal, considerar adequado se perguntar no mínimo início e intensidade do sangramento e depois sobre a queixa do sangramento vaginal, tempo de início e intensidade do sangramento vaginal. 7. Perguntou a ocorrência de febre. 8. Perguntou a data da última menstruação. Então, tudo isso aqui a gente já perguntou, né? Na verdade, isso daqui a gente tem que perguntar para qualquer paciente que chega numa consulta ginecológica. Então, se a gente tivesse um esqueletinho bem certinho, a gente já conseguiria pontuar tudo isso daqui. 9. Pergunta sobre sintomas de gravidez, náuseas, vômitos, sonolência. Isso a gente esqueceu, né? Eu esqueci. Aumento de sensibilidade ou inchaço nas mamas. Então, isso é interessante mesmo a gente perguntar. Inclusive, estava aqui no checklist, né? Se ela não sabia que estava grávida, a gente perguntar, né? Se ela teve sintomas de gravidez, náuseas, vômitos, aumento das mamas, são os mais relatados, né? Sonolência também. E aí vai para o exame físico aqui no número 10. Faz menção à necessidade de obter dados do exame físico ou sinais vitais, temperatura, pulso, pressão. 11. Explica a paciente que precisa realizar o exame de abdômen e solicita ao avaliador. 12. Explica a paciente que precisa realizar o ginecológico e solicita ao examinador. Ao avaliador, desculpa. 13. Informa a paciente o diagnóstico correto, ameaça de abortamento ou ameaça de aborto, não considerar adequado se falar que já está abortando. 14. Confirmar a paciente que ela está grávida, né? Que ela está tendo uma ameaça de aborto, ele não morreu, ela está grávida. Deve considerar adequado se justificar pelo exame clínico ou se solicitar o beta-HCG. Informou corretamente a idade gestacional calculada pela data da última menstruação. Esse é o tópico 15. Então, a gente tem que calcular a data da última menstruação. Confesso que eu tenho dificuldade em calcular a data provável do parto, a data da última menstruação. E estava aqui, eu vou falar adequado somente se falar 12 semanas. Isso, inclusive, eu tenho que fazer um treinamento aí, porque é fácil, eu sei que é fácil, mas eu me embolo tudo. 16. Explicou as possibilidades de evolução do quadro, regredir ou evoluir para o abortamento, considerar adequado somente se falar as duas possibilidades. Isso a gente falou, né? Que ela tem dois caminhos, ou ir para um abortamento, ou ter uma estabilização do quadro e não ter mais nenhum episódio de sangramento. Explicou que não requer internação, prescreveu analgésico e antiespasmódico. Essa última parte é igualzinha a esse que a gente leu agora, do ZP-Med. Recomendou repouso físico e abstinência sexual durante o período de sangramento, considerar adequado somente se falar as duas recomendações, e orientar sobre os sinais de agravamento do quadro, febre, piora de sangramento e piora da dor, e verbalizar a necessidade da paciente realizar segmento ambulatorial e ultrassom em nível ambulatorial. E assim foi aqui a estação de abortamento de 2015, de ameaça de abortamento, né? Então eu acho assim, que se for cair, vai cair uma ameaça de abortamento de novo, ou até um abortamento incompleto, né? Que é pra gente fazer o diagnóstico, lembrar que tem os restos ovulares no abortamento incompleto, né? E aí, se tiver até 12 semanas, é o AMIL, se tiver mais de 12 semanas, é a curetagem. Certinho? E aqui na do praticando, eu achei até interessante uma parte aqui, que é um checklist de abortamento também, só que é um abortamento incompleto.
E nesse daqui, a paciente... É assim o caso clínico. Você está de plantão em uma maternidade e recebe paciente do sexo feminino, 30 anos, referindo estar gestante e estar com queixa de sangramento vaginal após queda em casa. E aí a gente vai fazer o mesmo procedimento, né? O mesmo passo a passo. E no final da estação, ela pergunta assim, tá escrito aqui. Perguntar se... Ao final da consulta, perguntar se o aborto foi causado por sua queda em casa. Então, a gente tinha que responder, né? Foi a queda ou não foi a queda que desencadeou o aborto dessa paciente? E a resposta é não, né? Aqui, inclusive, tá assim no checklist. Acalma a paciente, informando que sua queda não provocou o aborto, sendo a principal hipótese nessa idade gestacional malformações genéticas. Ela tinha 10 semanas. Então, aqui, no caso, não foi a queda, né? Esse trauma que fez com que ela abortasse. E era um abortamento incompleto aqui. Então, seria isso, gente. Sempre ver se a paciente está estável, não está estável, né? A partir dos sinais vitais, né? Sempre se guiar eu me guio, pelo menos, pela frequência cardíaca e pela pressão arterial, né? Acho que é o básico aí para saber se é um choque grau 2, um grau 3 ou um grau 4, né? Lembrando que o 4 a gente já faz o ácido tranexâmico. Então, tudo isso entra aqui na conduta, né? Você tem que ver como que tá a sua paciente, se tem indicação de internação na UTI, você tem que ver onde você tá na UPA, você tá na unidade básica, eu tenho que transferir para uma unidade terciária, né? Tem que solicitar uma ambulância. Então, você tem que ver onde você tá, tem que ver o que você tem que fazer, você tem que dar hidratação parenteral, você tem que dar antibiótico, analgésico a gente sempre vai dar, né? E fazer o segmento da paciente. Então, seria sim uma estação de abortamento. Espero que tenha sido útil para você. E até a próxima. Fiquem com Deus.